Então, aqui vou falar sobre os impedimentos, né? Os entraves aí, que são essas cartas que elas têm um lado que parece negativo, mas que é um passo importante para o desenvolvimento da pessoa, né? Então, aí, começando a falar dessas que vocês estão falando agora. A 62, a proscrição, a invalidade, a hostilidade. Você vê, toda a carta tem o negativo é o passado. Então, a, o arcano, ele é uma pergunta. E no passado, você não tem aquela resposta. Aí, e aquela resposta está te faltando. Aqui você faz a pergunta, encontra a resposta, e a partir daí você já tem a resposta. Você usa a resposta. Então, aqui a pergunta desse daqui é o que está me atrapalhando? O que eu considerei até agora mais importante? Que tem a ver com a 54 também, né? Ele está analisando, né? O que é prioridade para mim? Ele pode estar, lá, acabou de mudar as prioridades, ou está mudando as prioridades, com a 60 e a 56 em seguida. Então, é um momento onde a pessoa pergunta, até agora, eu fui num caminho mas, como se diz assim, até agora eu não acreditava em mim mesmo, eu acreditava mais nos outros, eu achava que os outros eram mais importantes, que era mais importante eu satisfazer a expectativa que os outros tinham a respeito de mim do que aquilo que eu sou. Agora eu tive uma prova de que eu tenho valor também. Então, eu eliminei um preconceito que eu tinha sobre a minha pessoa. Então, essa carta, ela fala como você se julga e da onde vem esse julgamento. Da onde vêm os parâmetros do seu julgamento? Vem de você ou vem das outras pessoas? Então, aqui como é o momento que fala, se você considerar os seus parâmetros para o seu julgamento, você não tem aqueles problemas que você achava que você tinha, que os outros te criticavam, ou que você achava que os outros criticavam. Porque muitas vezes que ninguém criticava nada. É você quem criticava a si próprio, você quem se exigia, você que não tinha confiança. Não necessariamente foi alguém que foi lá e te criticou, mas às vezes é uma brincadeira meio, entendeu, ardida, pode ser a crítica fatal para a pessoa não acreditar naquelas características que ela tem por muito tempo. Então, o Espadas, ele está falando basicamente da autoestima, né? Como afirmação e autoafirmação dos dons que a pessoa tem, e com isso ter a força para desenvolver o projeto de vida dela. Porque você vê os dons e os talentos, ela descobriu em copas. E em espadas, ela vai usar os dons e os talentos. Então, ela vai ser as dificuldades que ela vai encontrar para exercer o projeto dela. Mas a primeira dificuldade que ela enfrenta para realizar o projeto dela é a pressão do meio ambiente, é as críticas da família, é os deveres e as obrigações que ela acha que devia ter, como filha daquela família, como pessoa naquela sociedade. Então, por isso que os valores, a moral, vai estar muito relacionado com espadas também. Então, lá de novo, no passado eu não acreditava em mim, no passado eu deixava que os outros comandassem ou os outros fossem os parâmetros do meu julgamento. Agora eu estou acreditando no meu julgamento. Daqui para frente eu vou poder usar
os instrumentos que eu tenho sem culpa, sem medo. Então, é você ir se libertando das culpas e das obrigações que impediam você de levar os seus instrumentos à frente. Então, por isso, a luta vai ser a oposição, as pessoas que estão em oposição ao que você está fazendo. Por isso que você vai falar na 57, competição, um ambiente muito competitivo, pessoas competitivas. A 53, você só vai falar do lado de brigas, assim, se você vê que ela está vivendo uma situação com outros aspectos, porque a 53 é o soldado de espadas, então ela está com todo o vigor, usando todos os talentos dela para realizar o projeto de vida. Então, o soldado, o ressentimento, né, o soldado de espadas, ele é muito parecido com o rei de espadas. Só que o rei de espadas está iniciando e o soldado está lutando, mas não necessariamente ele está no início. Ele pode estar no simples ato de lutar pelo aquilo que ele quer. Por exemplo, um projeto no trabalho que é um grande desafio para ele se realizar, um exame que vai levar ele para uma promoção, quer dizer, é um momento de desafio para a pessoa, e aí é a luta pelo que ele quer, não a briga com alguém, né? Da execução, então, esse soldado fala, né? Da execução. O rei vai pelo projeto do que ele está pensando e o soldado vai pela execução. O rei está definindo e dando início ao projeto, o soldado está executando. Então, a 62, que é, ela também é de espada, né? Na proscrição, a pessoa está. Não peguei a 55, está aqui. Ela está tendo uma prova de que ela não tem aqueles defeitos, que ela não tem aquelas culpas, ela está se libertando de um entrave do. É uma carta super importante, a libertação de um laço kármico, né? Como a 55 também. Você vê, essas cartas todas vão falar. A 55 também estou eliminando os preconceitos que eu tinha de mim, as culpas, é uma carta de redenção, de alívio, no sentido não devo nada a ninguém, paguei, provei, fiz o que eu tinha que fazer. A 55. Então, é a pessoa se libertando da pressão que ela sentia, daquilo que impedia ela de colocar o projeto em movimento. A 61, a solidão é isolar a, a falta de confiança em si mesmo, a falta de confiança nos seus ideais. Então, aqui é como se falasse assim, bom, eu até agora, eu achava que ninguém pensava como eu, né? Aqui, mas se na 67 a pessoa fala, agora eu encontrei um maluco que pensa como eu, mas que não é maluco, então eu também não sou. Na 61 é você, é mais você adquirindo confiança em si mesmo, quer dizer, se tendo a prova, eu posso confiar. Agora eu isolei qualquer dúvida. Com isso que eu fiz, eu tive a afirmação que me faz isolar qualquer dúvida a respeito das minhas capacidades, de que eu estou no caminho certo, que eu tenho razão. Então, aí... Nelise, desculpe interromper, mas autoestima seria uma palavra que a gente pode associar aí? Sim, isolando os fatores que vinham ferindo a autoestima.
Top. Então, é resgatando a autoestima. Você vê ali aquela estrela, né? Essa estrela é que guia para o mundo do subterrâneo, né? Mas, para mim, eu vejo essa estrela como o Adet, que é a da vontade, que é a estrela da vontade, que o Crowley fala bastante. Muito top. Nessa carta 61, o passado, como é que é o passado? Nessa, É, no passado, eu não acreditava em mim, não acreditava em mim, e agora eu tive provas de que eu tenho razão. Então, eu estou isolando a interferência, a influência de pessoas que me colocavam para baixo. Estou passando a acreditar mais em mim. Lógico que tem as cartas que vêm do lado, né? E que aí, por exemplo, eu, aos 68, né? Eu fui valorizada no meu lado acadêmico, então eu isolei aquela influência, aquela opinião daquelas pessoas que faziam com que duvidavam de mim, que duvidavam da minha inteligência, né, que me chamavam de burra. Olha lá, provei que eu não sou burra. Então, você isolou isolou o problema. a interferência, a opinião de uma pessoa a respeito dessa capacidade que veio junto ou depois, né? Pode vir aqui o 39, eu conquistei algo que foi a prova que eu não sou burra, né? Pode estar no futuro. Então, essas cartas sempre vão ter a dobradinha, sempre vão ter uma carta de antes e depois, vão falar o que a pessoa duvidava dela mesma, o que ela fez que libertou daquela dúvida, daquele medo, daquele conflito, né? Todas essas vão falar. Aqui, ela é mais relacionado com culpas, eu não tenho, eu fiz o que fiz por uma boa causa, eu não tenho culpa de nada. Se eu Qual, tinha... a 61? Oi? Qual que é? A contrição, que é a 55. Ah, tá. E ela muitas vezes aparece junto da 12, do apostolado. A 61 aparece muitas vezes com eremita também, falando que a pessoa está conseguindo resgatar a confiança em si mesmo, resgatar a autoestima, e isolando a interferência de pessoas. Então, por exemplo, às vezes você saiu de um trabalho e aparece essa carta. Quer dizer, aquele trabalho estava contaminando sua autoestima. Ou saiu de uma relação com uma pessoa que também estava contaminando sua autoestima, né? Ou mesmo conquistou um feito que foi a prova de que você não tem aquele problema. A 64 também vai ser, né? É a superação de um problema também, então uma conquista importante que faz você superar um problema que você teve por muito tempo. Acabou o sacrifício, né? Então, também é uma carta que pode acontecer, às vezes, uma situação pesada. Né? Por exemplo, pode ser, sei lá, aquele acidente de carro, foi para mim o divisor de águas. A partir daí, eu tomei uma série de decisões. Então, às vezes, pode ser alguma coisa forte que aconteceu, que deu a chacoalhada que te acordou, né? Mas não necessariamente. Pode ser uma conquista, por exemplo, a defesa de uma tese,
o final da escola, uma promoção, ou entrar num concurso, são conquistas importantes que fecham um período de um sacrifício grande. Agora, você vê as cartas 56, 60, 71, mesmo a 37, a 27, elas podem falar de situações inesperadas que trazem mudanças, que eu não estou falando que é ruim, são cartas, não são cartas ruins, mas às vezes são cartas que a pessoa deixa a pessoa numa certa expectativa, e quem está lendo o tarô também, né? Porque aparece o 27, a partir dali, mudanças acontecendo, uma historinha decorrendo a partir daí. Então, às vezes a gente fica querendo identificar no jogo o que é que aquilo significa, né? Na 27, às vezes pode ser, como eu falei, pode ser uma coisa ruim ou boa. É realmente difícil saber o que vai dizer, é mais as cartas que estão em o conjunto, tanto que vem até aquela carta, quanto que vai em... Por exemplo, nesse jogo que eu estava falando hoje, que a gente estava estudando, tinha saído aqui no presente a 35, logo em seguida a 75, né? Também meio que fazendo uma dobradinha, mas não tinha muito sentido ali, sabe? Então, foi um jogo meio curioso ali, porque a carta não tinha historinha, nem para trás, nem para frente, né? E nesse caso? Eu tentei montar algumas historinhas, mas Com todas as cartas, tá? mas foi difícil, viu? A gente ficou um tempão tentando ver o que era. Pode ser que tenha uma coisa inesperada para ela, que seja a solução de um caso que ela ficou muito desiludida e que agora essa solução viria como um presente. Poderia ser isso, mas não sei, ela também estava planejando uma viagem bem para esse período. E não sei. Talvez fosse, então, possa ser, né, uma desilusão de, por exemplo, não poder viajar. Não é? Atualmente está tão incerto, né? Nossa. Esse negócio de pandemia né? Se alguém do grupo teve Covid, ninguém vai, né? Então, não sei. Podia ser uma coisa assim também. Estava difícil de identificar o que era. Mas, às vezes, você fica meio encalacrado com uma carta mesmo. A 35, principalmente, que a 35 fala, parece que tem uma ruptura de alguma coisa, mas, às vezes, você não sabe direito o que é ainda. Às vezes pode ser uma coisa bem simples, mas pontual, né? A gente estava falando hoje, um arcano menor não demora muito tempo na vida da pessoa. Em geral, no máximo um mês, né? Então, às vezes pode ser uma coisa muito pontual que aconteceu ali, por exemplo, ter um Covid, né? Agora, não, já não é o caso, por exemplo, de uma carta 77, que aí fala de uma ruptura, mas é uma ruptura de uma situação que a pessoa já está vivendo há mais de 7 anos. Então, daí não é uma coisa rápida ou uma coisa insignificante. Pode ser que o 78, o As de Ouro, ainda venha aparecer no jogo, então a 77 fica com uma preparação. Foi quando a pessoa preparou e percebeu pela primeira vez, ou começou a preparar o terreno para uma separação que vai haver mais ou menos mais para o futuro. A 52, ela não é uma carta exatamente que fala de uma situação difícil,
Mas você vê, se a pessoa está meio fria e calculista, calculando a melhor forma de usar o que ela tem para realizar o que ela quer, a coisa não está fácil, né? Tem alguma coisa que a pessoa está tendo que lidar naquele momento, que ela está tendo que se organizar muito bem para aquilo. A 57, ela também fala, então, de você estar obtendo uma prova de que você também não é culpado de nada, mas a 57, ela também tem aquele tom daquela desculpa boa para calar a boca de todo mundo, sabe, assim? Ah, então eu consegui aquele diploma que todo mundo duvidou que eu fizesse. Ou até uma coisa que aparece bastante, por exemplo, a mulher está querendo se separar, mas não sabe como, aí no trabalho dela, consegue um trabalho que é numa outra cidade. Então, aí ela tem uma desculpa boa para, sabe, pelo menos iniciar o processo de separação. Ou, por exemplo, uma filha, um filho que está morando já bem mais velho com os pais, e aí ele tem quer ter uma justificativa boa para sair da casa dos pais, não quer sair da casa dos pais dizendo, olha, eu quero morar sozinho agora, né? Não, então aí acontece a mesma coisa, um trabalho mais longe, que então dá desculpa dele mudar para esse outro lugar. Então, essa carta 57, ela sempre tem um pouco esse lado de você conseguir aquela desculpa boa, sabe, para dar explicação e ser considerado e não ser julgado por aquilo, e para provar algo que você sempre disse, né? Aqui uma carta que não está aqui é a 41, né? Que ela também tem um pouco esse teor. O 69 pode ficar com a 57 também? Qual? A sorte. A 69. 69? Ela fica mais parecida com a 57? É aquela do azar, aquela que eu gosto. Não, não, Não? não. Eu acho que aqui fica mais próximo dessas aqui, ó. Da 59, 27 e 59. Que daí é uma descoberta muito importante, né? Uma descoberta, uma revelação, uma oportunidade que trouxe uma mudança. Na 69, a pessoa está resgatando o projeto de vida dela, está encontrando algo que liga passado, presente com os sonhos. A revelação é a luz no final do túnel, é você ver uma solução para poder realizar o seu projeto. E a 27 é uma oportunidade para construir uma estrutura. E a 75 é uma oportunidade de poder fluir com todas as suas habilidades, né? Então, ela também é uma abertura, são canais, né? Como é que ele fala? Portais que se abrem? Portais, se for falar, quais são os portais, né? Do tarô, você tem alguns. Ó, né? Os portais, o que é os portais? Momentos de uma mudança, né? Uma mudança na sua vida, olha. A 69, a 56, a 60, que falam de mudanças na vida, a 64. Olha, aqui que você eliminou obstáculos, que você se isolou daqueles obstáculos. Ela, 57 também, né? Você isolou obstáculos. Aqui na 47, isolou mais emoções de outras pessoas que estavam atrapalhando.
A 61 isolou das opiniões. Aqui conseguiu o argumento certo para defender a sua ideia, na 57. Na 62, a proscrição provando que as críticas não eram verdadeiras. E os impedimentos que existem, impedimentos, mas que existe uma base com a qual contar. A 55, eliminando culpas. A 76, eliminando o que te dispersa. A 41 aqui, a coragem de enfrentar o ambiente e as pessoas que antes você não tinha. Então, você se impor. A 64 também vem no rol de eliminar os obstáculos. Mas a 31 e a 29 também pode falar, e também a 35, de você aprender a lidar com as situações do jeito que elas são e aceitar a realidade do jeito que ela é. O exame, a 68, a especulação, é você tendo uma afirmação que ajuda você a reavaliar ao redor. Aí também, não botei aí, mas a 46, o patrimônio também poderia estar aqui. A 41, desassossego, e a 53, o ressentimento, que é o soldado de espadas, também são meio parecidos, porque 41 fala, eu vou sair da sombra, eu vou impor a minha ideia. E na 52, eu vou lutar pelo aquilo que eu quero. Então, os dois aqui estão se impondo. Como a dama também, de dois jeitos diferentes. A dama, eu estou calculando a melhor forma de investir minha energia. Na 66, eu estou dando tudo de mim. Estou dando tudo de mim. Mas na 48 também, lá estou assumindo quem eu sou. Agora que eu estava falando aqui, você vê as cartas que são portais, que mostram abertura para um outro momento também. A 69, que é quando você encontra essa ligação entre tudo que você fez, quer dizer, tudo que eu fiz não foi à toa. Eu vim de um lugar e eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Então, é você encontrar esse fio da meada. Na 56, é uma mudança onde você fala, eu cumpri uma missão, agora passei por uma fase, agora eu posso ir para outra. Então, uma mudança de objetivos e de prioridades. Ela aparece muito também com a 8, falando, eu até agora, eu dei mais importância para o que os outros queriam de mim, porque eu achava que as pessoas esperavam de mim. Agora eu quero pôr meus objetivos em prioridade. A 60 também fala isso, mas enquanto a 56 pode mostrar até uma mudança radical, a 60 não, ela traz o passado junto. Ela fala, não, eu vou unir agora tudo que eu estou fazendo com as coisas do passado que eu deixei para trás, ou coisas novas que eu quero integrar. Então, a evolução, a 60, ela tem uma mudança, pode ter mudança de valores, quer dizer, antes eu não dava valor para um conhecimento que eu tenho, agora eu estou dando, para uma capacidade que eu tenho, agora estou dando. Então, agora eu vou adicionar essa parte que antes eu não valorizava. Então, ela tem uma mudança, tem a mudança de prioridades, no sentido de fazer justiça a si próprio, mas englobando coisas que você não estava utilizando. A 77 é a mudança de ciclo, junto da 78 aqui, mas já fala
da ruptura de um ciclo de 7 anos para o início de um novo ciclo. Então, a 77 seria sair de um portal para entrar no outro na 78, que é uma mudança de fase de vida importante. A revelação, eu digo que é um portal porque ela é uma descoberta muito importante, ela é a luz do final do túnel da 9, é você encontrar algo muito significativo que vai nortear sua vida. Então, é encontrar, relembrar ou ressignificar seu sentido de vida. Então, ela é muito importante também e pode mostrar, às vezes, descobertas importantes de situações como a 75, aonde você vai poder interagir com muita fluência, aonde você vai poder dar de si e receber. E a 72, a purificação, por ser você também ter provas de que você estava no caminho certo. Aqui você tem provas na 62, 65, você tem provas da sua competência, do seu merecimento, da sua competência. Aqui é da sua sabedoria. Da sua sabedoria e da sua utilidade. Na 75, então, é como você é útil. Você encontra uma forma de ser útil, com isso você é gratificado só pelo ato de fazer, mas também pode falar de ganhos também. Que tal? Muito bom. Essas de Uau. ouros, essas aí porque são de ouros, né, que você falou. É, porque são de ouros. Não adianta eu ter que fazer um baralho. A informação dos naipes é muito importante, não dá para não ter os naipes. É verdade, porque só depois que eu conseguir entender cada um é que eu consigo olhar para uma carta e aí eu encaixo ela no contexto. Porque se você tiver a ideia do naipe na cabeça, aí é mais fácil entender as diferenças entre as cartas, né? Porque tem umas que são bem parecidas, mas no fim não é tanto. Depende aonde você está na vida, né? Em que parte? Muito bom. Alguma outra pergunta? Nossa, Nelise, é um monte, mas foi maravilhoso. Um monte de informação aqui para a gente amadurecer. Você respondeu perguntas que eu nem lembrava que tinha. É, Certo. Muito bem. Bora, então? Bora. Bora, bora, bora. O que a gente faz? Como é que a gente faz hoje os joguitos? Podia fazer só com aquelas cartas, né? verdade. Eu acho que elas estão separadinhas aqui. A gente vai treinando. É uma boa, porque aí a gente já pega na prática, né? Pega no tranco, né, Cíntia? Né? Ver se consegue pegar no tranco. Bom, vou aproveitar que a Nelise está aí para dar um empurrãozinho lomba abaixo, né? Eu estava vendo, aí eu tenho um cara esses amigos do Facebook, achei engraçado, um cara vendendo um curso de formação de professores de tarô, cobrando uma nota
um curso de 3, 4 meses. Nossa Senhora, como é que em 4 meses você acha que pode formar alguém para ser professor de tarô? Nossa, Né? nossa, é. Tomou nota, viu? E era tarô egípcio? Oi? E era tarô egípcio? Não, não. É um outro tarô lá. Como é que ele chama? Não, ele até tem a opinião dele é até interessante, assim, sabe? As opiniões que ele coloca. Ele coloca vários. Mas ele é meio reclamão, assim, sabe? Uma Ele postura. reclama de alguma coisa. Não sei qual é o nome dele agora. Estava tentando ver se eu vejo. Mas ele faz uns comentários interessantes. Eu só achei engraçado um curso de 4 meses. 4 meses a gente não está nem sonhando com as cartas ainda, Não, é. né? Quando a gente começa a sonhar, você fala, ó. Sim, Com certeza. Quando você começar a sonhar com as cartas, aí pode dizer que tá bom, né? Está começando a ficar bom. Ainda fica bom. É igual quando você está aprendendo uma língua, né? Aí você falam que quando você começa a sonhar que você está falando naquela língua, tal, que você já está ficando fluente já. Não sei se isso é verdade, mas o meu filho, ele me surpreendeu quando ele chegou aqui. Acho que com uns 6 meses que ele estava aqui, ele já começou a sonhar em inglês e falar, porque ele fala dormindo, né? Então, ele falava no sonho. Olha, É, Olha só. Então, mas na verdade, assim, eu passei por isso lá no Peru um pouco, que eu tinha muita dor de cabeça no começo, porque eu ficava ouvindo e traduzindo antes de falar, quando eu conseguia falar, né? Que era sempre o portunhol. Mas aí, depois de muitos anos, às vezes eu sonhava que eu estava numa situação e era em espanhol, assim, era engraçado, né? Bem curioso, assim. é. azar. Não, mas para mim é engraçado assim. Conforme com que eu estou pensando, em quem eu estou pensando, eu penso numa língua. Então, se eu estou pensando em alguém que eu falaria em inglês, aí eu penso em inglês. Então, o pensamento acompanha. É muito louco isso. É muito louco. Na antroposofia dizem que quando você tem uma questão, um problema, alguma pergunta que você não consegue resolver no dia, a gente costuma falar assim, você leva para o sono, que aí no outro dia, quando você acordar, pode ser que você tenha uma resposta. Aqui nos Estados Unidos tem um ditado que fala isso, que é para você levar para o travesseiro. Take your pillow, né? Que interessante. Mas é bastante carta, né? Não é pouca, não. Eu acho que eu acrescentei alguma. Não, não é. Não. Eu misturei umas outras, foi? Entrou de pausa aqui também. Não, essas mesmo. Então, vamos lá, 3 para cada um. Então, Ideli,
Cíntia. Luciano. Alessandra. E para mim, a Sônia veio no grupo a semana passada, né? Veio um pouco. Veio. Veio, não, só para dizer que, para quem não sabe, que ela está ótima, está super bem. Ah, que bom. Bom, Fez operação e foi ótimo. Ai, que bom. como deve ser. Mas também quero comentar isso, que a minha filha está muito bem, está ótima. Amém. Ah, É, Que nossa, ótimo. milagre, viu? Sabe assim, milagre mesmo. E até a gente está fazendo uma página com os exercícios que ela foi descobrindo para despertar o poder da autocura, sabe? Ah, que Porque, bom. Uau. sabe, eu acho que o milagre vem de todas as rezas que tiveram, porque, olha, de todas as rezas, falo as rezas porque todas, sabe? Todas as crenças. Muito legal, assim, todo o grupo de pessoas, sabe? A egrégora que formou aí para ajudar ela. E ela, né? Porque a força de vontade que ela tem, a vontade de viver, nossa, é muito grande. Mas E ela continua na fila, esperando, tudo certinho, né? continua por causa da condição do problema dela, né? Aham. Porque se ela tiver, ela pode ter, qualquer coisa pode, que não sabem dizer o que, né? Pode provocar um outro ataque, se ela tiver outro, aí pode ter até que ter um transplante de urgência, então ela não pode sair da lista. Ah, tá. Ah, mas que bom. A doença em si, ela não curou, certo? Mas ela está recuperando o coração. O milagre foi de 27%, ela ir para 40%, né? Nossa, dobrou. Ela restituiu Nossa, que ótimo. 13% do funcionamento. Então, isso já, nossa, melhorou muito, né? a Melhorou, condição, né? como é, porque antes, com 27, ela estava repouso absoluto. Agora não, agora ela vai, ela guia, ela vai fazer compra, não pode trabalhar ainda, porque não pode ter esse estresse, assim. Mas ela faz umas coisas divertidas, assim. Ela está dando aula de português para criança e Mas olha, uma vez por semana, cada um, por uma aula na escola de capoeira, que ela fala que ela adora capoeira, todo esse lado da cultura africana. Então, é assim. Mas, então, estou bem contente com isso. Bom, vamos lá. Vamos ler os joguinhos. Ixi. Nelise, eu só não consigo ver o número da